Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 43 minutos. Obrigado por você estar ouvindo a nossa rádio starnewsantos.com, 24 horas no ar com muita música e informação. E hoje você vai notar algo diferente aí, né? Novos cortes de câmeras, novos enquadramentos. Primeira etapa, você pode mandar sugestões, mande pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook, mande pelo nosso Instagram. Você participa disso, constrói a programação da Rádio Star News e os nossos programas, como este, o Ponto a Ponto, que diariamente vai ao ar às 8h30 da manhã, com informações da Baixada Santista do Brasil e do mundo, sempre trazendo convidados especiais. E vamos voltar àquela fase que você se lembra do primeiro ano e segundo. Nós estamos indo para o quarto ano no Ponto a Ponto, onde nós tínhamos várias lives internacionais, hein? Fizemos live com Portugal, algumas vezes fizemos live com Dubai. E vamos voltar a fazer lives em vários pontos do Brasil e também no exterior, trazendo informações. Hoje é a sexta-feira, 26 de abril de 2024, o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Se você tem problemas de hipertensão, cuide, evite, né? Primeiro, uma alimentação mais saudável, exercícios físicos, né? E de preferência passe por um médico, para, se houver a necessidade, tomar lá o medicamento adequado para você manter a sua pressão arterial em dia, né? Nem alta nem baixa demais, é aquela pressão que a gente costuma dizer de criança, né? Aquela pressão bacana e boa. Hoje também é o dia de uma posição, tem um convidado meu aqui, com certeza ele jogava nessa posição no futebol. Hoje é o dia do goleiro. Bom dia, Emílio Puime. Você tem cara que jogava no gol, eu estou errado. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Bom dia, Puime. doutor João Carlos. Bom dia, ouvintes, internautas. Às vezes sim, né? Porque eu não era um craque, muito pelo contrário. Mas tem uma boa desculpa, né? Se o Pelé era goleiro nas horas de folga, quem que era? Se o Pelé era, eu não posso fui ser. goleiro, sim, bastante tempo, mas eu era zagueiro, lateral esquerdo. É aquele zagueiro assim, tipo de fazenda? Não Zagueiro chegava. clássico? Clássico. Isso é bom. Porque aquele zagueiro de fazenda, ele, pro lado que ele está virado, ele mete um bico, né? Não, então, isso não. Derruba a porteira, vai o boi junto. Não, então é o clássico, aquele que sai saindo jogando também, né? Doutor Emílio Puime, advogado, especialista previdenciário, civil e muito mais, para estar conosco hoje também. Hoje, eu falei Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, Dia do Goleiro, também Dia Internacional do Profissional do Secretariado, né? Tantos profissionais dessa área, precisamos, né, dos secretários, das secretárias, para nos ajudarem no dia a dia aí nas empresas, nas repartições públicas, em todas as atividades administrativas importantes. Então, um abraço especial, porque é o Dia Internacional, hein? Não é só no Brasil, é em todo o planeta, e você já sabe, a partir de agora, boas informações do Ponto a Ponto, que você nos ouve e nos vê como. Aí quem está no site, Edu, estou no site, mas não é só no site não, você nos encontra pelo nosso app, né? Rádio Star News Santos, baixe pelo Google Play para Android. Ah, Edu, eu tenho um aparelho com iOS, não tem problema, você pode baixar também pelo Radiosnet, baixa Radiosnet, aí você vai ter para Android e iOS em 10, 15 segundos, é só colocar lá depois Rádio Star News Santos, você nos encontra fácil também. Deixa eu apresentar outro advogado, o doutor João Carlos Nogueira. Obrigado pela presença aqui, já aproveitando e mandando um abraço, né, à assessoria e à assessora Juliana Albuquerque, que fez contato com a Virgínia aí, solicitando a participação. Ela deixou até uma lista de vários bons profissionais que possamos trazê-los. Bom dia. Bom dia, é um prazer, Eduardo, Virgínia, doutor Emílio, advogado também, muito feliz de fazer parte aqui dessa banca hoje. Não sou zagueiro raiz, mas a gente às vezes desafia aí, bater uma bolinha, mas o ponto principal aqui, o forte é o jurídico mesmo. Mas qual é a posição no futebol que você joga? Zagueiro? Já fui, assim, lateral direito. Lateral direito. Eu já percebi, viu, Virgínia? Bom dia, que quem é advogado gosta de jogar lá atrás, na defesa. É o princípio lógico, na defesa. Melhor ataque é a defesa. Assim, bons treinadores, o Abel tem mostrado isso. O melhor ataque é a melhor defesa ao mesmo tempo. Você ataca bem quando a sua defesa funciona. Mas está aí, né? Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é a Virgínia vai passar o nosso WhatsApp
Ou você quer que eu passe o WhatsApp aqui, Virginia, por gentileza? Eu passo aqui, bom dia, é 13 998058709, repetindo, 13 998058709. É isso aí, nós destinamos o programa de hoje para falar muito sobre justamente, né, a questão do direito, a questão do trabalho jurídico no Brasil, mas começar por um tema que suscitou muitos comentários em todo o país, né? Nós tivemos uma comoção muito grande pela morte do cão Joca, né, o Golden Retriever do voo da Gol. Nós tivemos aqui em Santos uma imagem, eu até tenho imagem aqui, não fiz contato dessa feita com o pessoal da TV Tribuna, né? Um abraço a todos, ao nosso querido Eduardo Silva, grande parceiro, mas ver aquela imagem, né, onde uma mãe, um certo destempero, um certo descontrole, arranca, né, das mãos da avó o filho, tudo bem que é mãe, mas tendo ali até desrespeitado uma medida judicial que dizia que ela tinha o direito, diz que ela tem o direito de visitá-lo, né, e até passar o dia com ele, mas não tirá-lo da avó como tirou, e depois vir a dizer que não devolveria, a não ser que fosse obrigada pela justiça. Doutor João, essa é uma questão bastante complexa, muitos pais até entraram em contato achando um absurdo, né, a medida, e dizem que ela perdeu de forma merecida. Eu não vou entrar no mérito porque eu não sei dessa questão, mas principalmente deixar bem claro, né, para todos em relação a isso. Qual é a sua visão em relação a esse caso? Só para deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, porque a gente tem ouvintes de todo o Brasil e de fora, a mãe que não tem a guarda do filho e desapareceu com ele após tomá-lo à força das mãos da avó paterna em Santos, litoral de São Paulo, na última terça-feira, diz que pretendia devolver o menino no mesmo dia. Seria apenas uma visita e um passeio com o garoto que estava indo para a escola, ou voltando com a avó, agora não sei o destino correto, mas, segundo a decisão dela, foi tomada após o homem fazer ameaças. O homem citado aí por ela é o ex-marido, né, o ex-companheiro, ameaçando a ela e a sua família. E ela também diz que acionaram a polícia e a própria justiça contra ela. Ainda ela informou e afirmou que somente devolveria o menino, né, se a justiça o obrigasse, pois foi proibida de visitá-lo. Em contrapartida, o pai diz que nega essa informação dela, diz que nunca foi proibida de visitar o menino, mas tem as duas questões, né? O pai do menino é o Eduardo Cassiano, que negou que tenha feito qualquer ameaça a ela ou a sua família, ou feito denúncias, ou procurado a polícia para pedir que ela tivesse ali qualquer medida protetiva do menino para com a mãe. É uma situação bastante complexa. Claro que a imprensa divulgou, mas existe com certeza, né, doutor Emílio, doutor João, um inquérito instaurado. Há 3 anos, o pai e a avó, no caso a mãe dele, ganharam a guarda, e quando isso acontece, tem lá alguma coisa que a gente tem que colocar em discussão do que aconteceu, né, doutor João? É verdade. Primeiramente, a gente tem que frisar que é lamentável esse tipo de episódio. Você joga no Google, ganhou aí o Brasil inteiro. Isso serve até de alerta para que isso não seja uma prática comum, porque senão você acaba estimulando até que outras pessoas tenham essa conduta, que é uma conduta totalmente desleal e também fora da legalidade. Pelo que me parece, eu observei quanto ao caso, existe um processo em tramitação. É lógico que quando a pessoa distribui uma ação de guarda, a guarda, via de regra, é guarda compartilhada. O que muda é a referência quanto à residência, a fixação do lar. Pelo que tudo indica, a fixação do lar, da ação de guarda, é com o genitor. A largo período, a criança já convivia com o pai e a avó, e aí a mãe tinha o direito de visitas. A residência fixa da criança é com o pai. Então, a mãe cabe aí a visitação. O que ocorre é que, com uma notícia de suposta intenção de mudar para outro estado, abriu o alerta. Abriu o alerta, então o pai, porventura, deixou isso regularizado judicialmente. Então, por conta disso, teria que respeitar as visitas. E aí, pelo que tudo indica, a mãe, ali a grosso modo, pegou a criança e levou. Tem alguns equívocos que, por exemplo, Eduardo, é importante destacar que, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança não pode passar por nenhum tipo de constrangimento. Então, ligar o 90, chamar aí 190, que seria a polícia é polícia ostensiva contra a manutenção da ordem pública. Sim. A polícia não trata dessas questões judiciais. E também outro equívoco, quando foi feito o boletim de ocorrência, é lógico que para ganhar publicidade, talvez a advogada deve ter orientado a registrar para tornar o fato público. Não se trata de sequestro, porque ali não teve nenhum objetivo de proveito econômico.
ali seria subtração de incapaz ou uso arbitrário das próprias razões, enfim, alguma coisa do tipo. O pai acionou a advogada pela via adequada, é preciso pedir a expedição do mandado de busca e apreensão, que é feito acompanhado de um oficial de justiça, que vai apurar toda essa incorrência de desobediência do comando judicial. E, assim, a gente espera que isso não sirva de estímulo para outras pessoas fazerem isso, porque senão você acaba desrespeitando todo o judiciário que é feito com o serviço de psicologia. É lógico que, obviamente, para a criança ter a residência fixada com o pai é porque de largo período já convivia pacificamente, tem a relação da escola, o costume aqui na Baixada. Doutora Suzana, que é a responsável juíza titular da 2ª Vara de Família de Santos, é uma juíza de extrema experiência. Só um detalhe, o Antônio Sérgio Guarujá, parabéns o programa. Obrigado, Antônio. Obrigado aí. Olha, qualquer falha que aconteça, a culpa é da Virgínia. Brincadeira, a culpa é de todos nós. Mas obrigado aí pelo parabéns aí pela modernização do programa, do estúdio. Ele só pergunta aqui também, quem estaria mudando para Sergipe? Seria o pai ou seria a mãe? A mãe lançou a notícia ao pai que tinha intenção de mudar de estado, que ia para Sergipe. Então, isso levantou um alerta, fez com que o pai regularizasse a questão da guarda e a visita. Mas a guarda é sempre compartilhada. O que fica fixado é a residência da criança, mas a guarda, via de regra, é compartilhada. Eu vou pedir atenção aqui, a Virgínia até vem comigo aqui, a Nancy Reis, ela é de Jundiaí. Bom dia, Nancy. Obrigado pela participação aqui. Não estou identificando seu nome outras vezes, desculpa, a idade vai chegando, você vai esquecendo tudo. Depois da Covid, eu não lembro nem às vezes meu nome. Mas você faz uma pergunta interessante aqui, ela pergunta até para o doutor Emílio. Ela diz o seguinte, como uma mãe perde a guarda de um filho, se ela que o manteve no ventre durante 9 meses, o amamentou e depois perde a guarda? Ô Nancy, eu não entendo disso, vou passar para os dois advogados, ela passou aqui até para o doutor Emílio essa questão, mas ela cita que teria sido, se ela não entendeu errado, ela leu no jornal lá da sua cidade também, né, que a mãe teria dito que não tinha condições de ficar com o filho, pois precisava trabalhar e o seu dia era muito curto, isso teria demandado a perda da guarda, como o doutor João explicou. Eu não sei se esse é o ponto, não sei se o Emílio tomou conhecimento, cheguei até a ouvir isso, mas pode ser uma causa da perda da guarda, Emílio? Pode. Existe mitos aí a respeito de guarda, por que a mulher perde a guarda, né? A mãe, né? Ou o pai. Na verdade, como o doutor João explicou, a regra é a guarda compartilhada, ou seja, os dois, pai e mãe, ou, né, na moderna família, pai, mãe e mãe, são responsáveis pela criação do filho. Não importa se a relação acabou, né, mas a criança está ali. O princípio que vige no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil, é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança é que tenha convivência com o pai e com a mãe, tá? Com os pais. E, no caso aí, a gente não tem conhecimento profundo da coisa, porque o doutor João falou, os processos de família, especialmente quando tem menor, eles são obrigatoriamente, estão sob segredo de justiça, ou seja, somente as partes e os advogados têm acesso ao que está acontecendo. Mas, assim, falando, né, por experiência, por ela ter perdido a guarda, porque a magistrada recebeu lá um pedido, que provavelmente do pai, tá, que fatos estariam ocorrendo, que ela não estaria cumprindo com as obrigações dela como mãe, por algum motivo, isso tudo em tese, né, porque nós não sabemos exatamente, só temos as notícias dos jornais, e a juíza deve ter determinado o que existe no processo de família, né, especificamente em guarda, um estudo psicossocial. Então, é ouvida a mãe, é ouvida a criança, é ouvida o pai, tá? Para que os psicólogos e as assistentes sociais possam elaborar um laudo, e esse laudo é que vai suportar a decisão da juíza, no caso, a 2ª Vara de Família de Santos. Então, baseado nisso, a magistrada tomou a decisão de determinar que a guarda fosse para o pai e para a avó, segundo se entende da reportagem. Parece que a criança, inclusive, vive com
com a avó já há uns 3 anos. Exato. É pelo que eu entendi. Então é isso, não é porque é mãe que ela não pode perder ela. O ser humano, somos todos iguais. O Existe vídeo assim até, um mito a respeito disso. Se me permite, o vídeo até mostra a criança relutando com a própria mãe para ir em direção ao carro dela, o que prova que a criança não, como o doutor João colocou, estava de acordo com aquela situação. Apesar de classificar muito bem, o João, não era um sequestro, mas era ali uma forçação, né? Levar a criança à força, tirar da avó, uma atitude nada louvável, com certeza. Terá consequências esse ato na justiça, ela deve ser... É um crime, o doutor João falou, é um crime previsto no ECA, Exato. no Estatuto da Criança e Adolescente. Exatamente, então você perde mais ainda a sua razão, e o que prova que ela agiu muito mal, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre isso e muito mais, e a Mônica Siqueira da Pão da Praia, ela mandou aqui uma dica para mim, eu já puxei aqui, viu? A Mônica está esperta, viu? Ela disse que tem advogados todos na família, mas ela disse que ela é a única que não fez direito, mas aprende com todos eles. E ela declarou que existem... Coitado. Ela falou que existem 4 motivos mais comuns, né? São mais, ela falou, mas tem 4 motivos, e eu já baixei aqui, viu? Rapidinho que você falou, ela falou, procura lá em Jus Brasil que você vai encontrar 4 motivos mais comuns que fazem pais ou mães perder a guarda dos filhos. E aí muita gente às vezes não sabe, né? E aí perde a guarda, mas ninguém me falou nada disso, não precisa falar, você precisa entender. Mas nós vamos àquele rápido intervalo que eu até hoje deixei um pouco mais acima, né? Para que a gente pudesse apresentar os convidados, já introduzir esse assunto, como temos mais, e vamos falar sobre os assuntos também, outros temas importantes aqui. Mas lembrando você, nós temos o apoio comercial da Emuniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, há mais de 25 anos, promovendo aí que a sua carga chegue no ponto que você quer, né? Importação e exportação, despacho aduaneira com Muniz Logística, Soluções de Comércio Exterior, acesse emunizlogistica.com.br. Tem um QR Code, acesse lá, vai ter muitas informações para a sua empresa. Também destacando fortes vistoras automotivas. Alô, Thiago Rodrigues, né? O Thiago que não para de trabalhar, forte, que tem 9 endereços na Baixada, Vale do Paraíba e também em São Paulo, Zona Leste. Santos Joaquim Távora 41, Guarujá Demar de Barros 2765, no Santa Rosa, Mogi das Cruzes, Francisco Rodrigues Filho 149, Antônio Emerick em São Vicente 230, ali muito pertinho da Praça do Correio, uma avenida muito movimentada de São Vicente. Praia Grande são 3 endereços, tinha um só. Fechou aquele endereço e abriram 3 novos no Boqueirão, naquele de 547, na Aviação Presidente Kennedy também 4.438 e na Vila Mirim, próximo ao Paço Municipal, à Prefeitura, na Marcos Freire 31.523. Santa Branca, sabe onde fica? Vale do Paraíba, próximo a Jacareí, São José dos Campos, lá também tem, na rua Capitão Constâncio Santana 368, lá no Vale do Paraíba. E a penúltima loja, que sempre tem mais uma, né? É a de Itaquera, Zona Leste de São Paulo, próximo lá quem vai ao estádio do Corinthians, né? Tem algum corintiano aqui de plantão? Não, né? Então não tem, mas você que é corintiano, está lá na Zona Leste, está aí na Zona Leste, precisar de uma vistoria do seu carro, perícia, cautelar, se é dono de uma loja, leve seus carros para serem vistoriados lá, vai dar maior segurança para quem vai vender o carro com você e vai comprar o carro com você. Forte Vistorias Automotivas. E para finalizar o nosso intervalo, lembrando sempre da nossa querida NG Plus, né? A maior construtora, sem sombra de dúvida, da região, ó, entregando agora o Mykonos, pouquíssimas unidades, né? Unidades que vão deixar você muito feliz na Almirante Cochrane 32, ou melhor, esse aqui não, esse aqui é na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Esse aqui está sendo entregue agora, que é o Mykonos. Acesse ngplus.com/Mykonos. Esse sim é o Malta, Almirante Cochrane 32, junto ali à praia, 70 metros. Acesse ngplus.com/Malta. Mas você fala, Edu, tem um novo lançamento. Tem, é o Bali, esse aqui, ó. Fica na Prost de Souza. Esse na Prost de Souza 19, uma rua pequena, mas um condomínio, um residencial lindíssimo, será maravilhoso, com fechaduras eletrônicas, ponto eletrônico, 2 e 3 vagas de garagem, depósito individual. Você tem lá tudo de lazer, 2 e 3 suítes com imóveis e apartamentos, unidades de 98 e 158 metros quadrados, lançamento irresistível da NG Plus. Você sabe por que a NG Plus faz sucesso? Os projetos maravilhosos e a qualidade que faz a diferença na hora de realizar um bom negócio, valendo a pena no seu investimento. E a NG Plus não parou, ela criou a caçulinha que é a NG Life, que lançou esse aqui, ó. É o Piazza Turino, residencial que fica na João Alfredo 363, no Embaré, ao lado ali da Afonso Pena. Esse aqui, eu já falei aqui, o doutor João não conhece, o doutor Emílio conhece, é um conceito smart. O que é um conceito smart? Para você ter uma ideia, um conceito smart São Paulo, Emílio e doutor João, de
14 metros quadrados, para você receber a família, você faz uma planilha e diz, só vem um por dia, ou no final de semana, um no sábado, no domingo, você não vai poder acomodar em 14 metros quadrados, que é pequeno demais. A faixa de 680 mil, quase tive um treco, né? Você não prefiro morar no interior, num casebre, né? Maior pelo menos. Não. A Engelife criou o conceito Smart, que são de 38, 56 e 67 metros quadrados, mas com 3 espaços de lazer e conveniência. Você não precisa nem levar todo mundo para a sua unidade, apesar que vai ser uma unidade com 38, 56, 67 metros quadrados, muito boa para você receber a sua família. Mas presta atenção, você tem lá piscina com raia semi-olímpica de 25 metros, com work. Você que é advogado, por exemplo, você não precisa subir para o seu apartamento, você vai com cafeteira, com água, com computador, com um visual bacana ali no alto da cidade, para receber salão de festas, quiosque, cantinho da mamãe, pista de Cooper, piscina adulto, piscina infantil, pet place, playground, espaço gourmet, academia montada, não precisa contratar advogado, vai contratar só o profissional de educação física, tem condomínio que você não contrata. Você chega lá, você vai fazer educação física, vou fazer academia. Chega lá, não tem nada, só está lá, aberta lá a porta, sem equipamento. E aí o que acontece? Você precisa contratar um professor. E aí você contrata o advogado para contratar os equipamentos também. Então lá não precisa, acesse Engelife e você vai realizar o sonho de comprar um apartamento a partir de 360 mil em Santos. Virgínia, vamos ao rápido intervalo e a gente volta com muito mais aqui do Ponto a Ponto dessa sexta-feira, recebendo 2 advogados, doutor Emílio e doutor João Carlos, para falarmos desse caso ainda. Até a nossa ouvinte aqui, a Mônica, mandou aqui 4 possíveis motivos, eu quero discutir com eles aqui, porque muita gente às vezes não sabe, né? Poxa, mas alguém aqui na minha família comete esses erros aqui, então está passivo de perder aí a guarda dos seus filhos? Sim, fique atento, os 2 advogados vão ajudar, e outras questões também. Um destaque vindo de Brasília, o ministro Cristiano Zanin, do STF, atende ao pedido específico e pessoal do presidente Lula. O presidente Lula fez o pedido. Qual era o pedido? Ele pediu que o ministro Cristiano Zanin suspendesse a desoneração da folha de pagamentos de empresas e prefeituras. O ministro considerou que essa é uma medida interessante, uma medida necessária, e acabou indicando aí que precisa se ter um impacto orçamentário para manter isso. E o presidente Lula, então, conquistou uma vitória nesse sentido, a gente vai comentar também, e aí deixando muita gente preocupada com essa questão de desoneração. Realmente, se você não sabe impacto orçamentário, como mantê-lo ou ativá-lo, se fosse o caso, né? Eu vou rápido intervalo também em nome de M. Rocha Contabilidade. Se você ainda não fez a sua declaração de imposto de renda, acesse mrochacontabilidade.com.br. E se você está com aquele amassadinho no seu carro, não sabe como resolver, Ronaldo Hammer resolve para você. Está aqui em Santos já há 10 anos. Ele tem uma experiência internacional, trabalhou fora do Brasil para grandes marcas, né, como Mercedes, Audi, Volkswagen, Peugeot, Citroën. Vá na Comendador Martins ou 91 na Vila Matias. Eu vou intervalo. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já com mais aqui do nosso Ponto a Ponto. Por enquanto, tudo certo aí com as novas imagens, Virgínia? Então, voltamos já, vamos ao intervalo. Não sai daí, não. Em breve, até no intervalo, terá novidades. Aguenta aí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistoria. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bar. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/bale.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Inge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Inge Plus. Acesse ingeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além... É o juíza boa, viu? A gente já está voltando aqui no intervalo, que você ainda tem as imagens do intervalo aqui. Eu conversava com os 2 advogados, né, nossos convidados de hoje, o Dr. João Carlos e o Dr. Emílio, né? A relação ainda repercute aqui. A Sônia também mandou aqui uma mensagem. A Sônia, eu perdi o conteúdo, porque eu tentei achar aqui em relação ao que a Mônica mandou para a gente, mas você cita que existem os absurdos de ambas as partes, né? Tanto pelos pais como pelas mães, né? Vamos colocar mãe e pai. E normalmente sobra para os avós. Os avós acabam assumindo a guarda de muitas crianças por divergências entre pais e os pais, ou, no caso a mãe e o pai, mas que nunca pode ser de prejuízo para a criança. Ela quer saber de vocês, o doutor Emílio, se a Sônia que o prejuízo da criança é maior quando há um afastamento forçado, quando de repente a criança tem o ímpeto de querer ficar com a mãe e não com o pai. Não é o caso, né? Me parece essa questão. Ficou muito claro que a criança até lutou ali com a própria mãe para voltar para os braços da avó, né? Como o doutor João citou, são 3 anos já de convivência com o pai e com a avó. E aí, no caso, não houve a proibição judicial de ela não visitar o filho, não foi isso, né? Mas ela citou que teria sido ameaçada fisicamente pelo ex-companheiro, que foi intimada pelo ex-companheiro, que foi denunciada pelo ex-companheiro, e que o companheiro até disse que ela não tratava bem o filho, não ligava, dizia que não tinha hora para cuidar da criança, e por isso ela se sente prejudicada. Na área de família, a gente está acostumado, né, doutor? Essas guerras de narrativas entre pais e mães. Porque o relacionamento acaba, existem mágoas, existem rancores, às vezes coisas mais graves, não é? E se existir um filho ou filhos, eles acabam sofrendo mais ainda por causa desse conflito
existente aos pais que acabam, óbvio, a família que rompeu o laço familiar, não é? E restam essas coisas. Então, um acusa de uma coisa, outra acusa de outra coisa. Então, esse entendimento, e as juízas de família são muito contundentes nesse fato de cientificar os pais da responsabilidade dele após o fim do relacionamento conjugal, que eles precisam cuidar dos filhos, né? Eu costumo dizer que filho, alguns não gostam disso, que é um bem durável. Filho é para sempre, tá certo? Então, nós precisamos cuidar deles. E, nesse caso que parece aí, o interesse da criança não estava sendo atendido. Dos dois lados, porque boletim de ocorrência, como você falou, de um lado, boletim de ocorrência são versões, narrativas de cada um, agressões físicas. Isso faz mal para a criança, sempre vai fazer. Então, eles não estão preocupados com isso, é o que parece. E a mãe tomou, né, uma decisão abrupta de cometer um ato de violência, que foi isso que ela fez contra a criança. Ela poderia contactar, acredito que tem um advogado, uma advogada lá no processo, e que, ou se não tem, deveria ter, para relatar os fatos, levar ao juízo, à juíza, né, da família, para que ela pudesse apreciar e ver o que está acontecendo. Existem reuniões, o processo de família, existem sessões de conciliação entre os pais, nesse caso, existem audiências com a juíza. No caso dela, Emílio, se você me permite, era uma visita supervisionada que ela poderia fazer, o que eu li, pelo menos, na matéria. A gente não consegue entender isso. O que, como o doutor João falou, a guarda é compartilhada, que essa é a regra. Dificilmente, só em casos extremos, os juízes determinam a guarda unilateral, que parece que não é o caso. Apenas a moradia permaneceu com o pai e com a avó, e ela tinha o direito de visitas. Porém, por algum desentendimento entre os pais, que a gente também não sabe a fundo, mas é a versão dos dois que foi dada à imprensa, ela resolveu tomar para si, subtrair a criança, de forma bastante violenta. As imagens falam por si, e ela cometeu um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Ela vai responder por isso. Isso não parece, e ela disse em entrevista aí ao jornal Tribuna, dizendo que não vai devolver. Você já citou esse passo. Então, ela está incidindo no erro, no crime, né? De uma forma, ela deveria ter procurado o judiciário, já que já existe lá uma ação em curso. É bastante interessante, inclusive tem aqui a dona Magda também, a Maria Inês dando bom dia aqui. Hoje as mulheres estão aqui em Roma. E a Maria Inês não gostou muito da fala do Dr. João, dizendo o seguinte: não existe corporativismo feminino, existe sim o seguinte: na verdade, quem aguenta os filhos, quem cuida dos filhos, quem faz tudo é a mulher. O doutor João, com todo respeito, não pode falar assim de uma classe tão valorosa como ela. Ele não quis ofender, mas é claro que eu entendi o sentido que o doutor João colocou. Normalmente as mulheres realmente se prestigiam. Elas dizem, poxa, peraí, nós aqui colocamos essa criança no mundo, nós aqui damos banho, nós aqui damos de amamentar. Então a mulher tem esse lado, sem sombra de dúvidas, mas eu entendi a sua queixa, mas não foi a intenção do doutor João, com certeza. Quando o doutor Emílio colocou, doutor João, em relação a essa questão de ser mantido o direito, que é mantido pela justiça, da visita da mãe, mas até a Marinês tinha perguntado, e eu esqueci, Marinês, agora eu recuperei, em relação a essa visita supervisionada. Ela quis dizer o seguinte: pera lá, ela é mãe, mas ela não pode levar a criança para... Como é que é? Não pode levar a criança para lugar nenhum, ou tem que ter alguém supervisionando a visita, ou ela só pode visitar a criança na casa da avó, com a avó ali parada, que nem um as de paus, supervisionando. A imprensa divulgou isso, não sei se o doutor João Emílio pode confirmar ou não, mas esse termo, estava lá, visita supervisionada. Isso, então, eu, Eduardo, com a maturidade que tenho aos 43 anos, verifico que hoje em dia eu não tenho mais nenhum medo da morte. O meu maior medo é o equívoco dos outros, né? Então a gente chega nesse patamar de consciência, realmente assim... Esse tema que é trazido na rádio, né, Star News, tanto é que o slogan da rádio faz parte do seu dia. Exato. Realmente é extremamente responsável e consciente de esclarecer pelos profissionais, porque o que a gente vê muito é notícias que são feitas na mídia de forma a lacrar. Exato. E faz uma crítica que não é construtiva.
É importante destacar e salientar que, pelo que me parece, lógico que, como o doutor Emílio falou, esses processos são sigilosos, e como a gente não faz parte dos autos e nem somos advogados constituídos pelas partes, a gente não tem acesso. Mas, pelo que tudo indica, a criança de 5 anos já vivia a largo período com referência de escola e tudo com o pai, e aí a mãe, quando teve essa notícia de que possivelmente poderia mudar de estado, o pai buscou a regularização disso, tanto da guarda como da visita. E pelo que tudo indica, a mãe não se conforma que a criança tenha a residência fixada com o genitor. Mas isso pode ser alterado. Por exemplo, se ela, na via adequada, constituir um advogado e apresentar elementos concretos que a residência fixa da criança melhor atende o interesse dela com a mãe, é lógico que a juíza vai reavaliar essa decisão da fixação do lar. Então, isso é muito importante ponderar, para que as pessoas não venham a desrespeitar os comandos judiciais e acreditar que tudo pode. Isso acaba até afetando o desenvolvimento da criança. Imagina, a criança mudar de estado não pode. Tem que ter anuência do juiz ou um consenso entre as partes. A guarda compartilhada obriga a isso. Não é o pai que vai mudar de estado, ele pode mudar de município. Se me permite, município, de estado jamais, sem a isso, concordância. se me permite, né, até deixando bem claro, deixa eu mandar um abraço para a Camila. A Camila foi bastante ávida no comentário, disse assim, hoje existe guarda compartilhada até para pets. Hoje o casal se separa, você tem uma guarda compartilhada. Quem vai ficar, é bem lembrado, né? Ela citou aqui o desrespeito por parte da mãe de uma determinação judicial. Se ela tinha alguma dúvida, deveria contratar. Ela disse muito bem observado, doutor Emílio, um bom profissional, que esse profissional pontua, e o doutor João Carlos orientasse ela, orientasse para qualquer tipo de situação. Ela citou, a Camila aqui, que ela é separada de um primeiro relacionamento, tem 2 filhos gêmeos, né? E ela citou que também tinha 2 cães. Numa determinação do juiz, os filhos ficaram com ela e os cães ficaram com o ex-marido. Os pets fazem parte da família. É? São membros da família. E ela alegou para o juiz, se ela estava ficando com os filhos, né? Por que o marido ficaria com os pets, que ela considerava também os filhos, né? E o juiz fez a argumentação dizendo que nem tudo ela poderia ficar, nem tudo ela especificamente, porque também foi dito, né? Ele fez laudo, como você está citando, viu, Camila? Com o veterinário, e o veterinário testou que os cães eram mais ligados a ele do que a ela. Então o juiz, nesse ponto, tem que parabenizar o juiz, porque ele determinou, não impedimento, né? Estou falando de pet, hein, gente? Mas para o marido de ver os filhos, o casal de gêmeos, e muito menos para ela dos pets, que não poderia barrar a visita ou ficar com eles, né? E ela também coloca aqui essa questão como uma agravante, essa visita supervisionada. A gente comentou esses termos aqui, mas só para quebrar um pouco esse gelo aqui às 9h20, que foi a Sônia, não, foi a Sônia que me mandou aqui. Deixa eu pegar aqui que eu marquei, acho que foi a Sônia que mandou aqui. Não, a Mônica, perdão, Mônica, senão você vai ficar bravo comigo. A Mônica mandou, então está aqui, né? Essa é uma dúvida das mais comuns àqueles que têm guarda ou pretendem ingressar com pedido judicialmente de guarda, né? O ponto mais importante que deve ser observado nesse momento é o interesse da criança e do adolescente, que disseram os 2 advogados aqui. Preste atenção. Então, em primeiro lugar, você que tem essa situação, você que está aqui fora do Brasil, né? Por exemplo, alô Luiz, está em Coimbra, né? O Luiz, né, Virgínia, dizem que ele tem uns 4 filhos, brincadeira, ele vai ficar bravo comigo, né? Ele falou assim, nem casado eu sou, mas isso não significa nada, viu? Tem muita gente que não casou e tem lá 3, 4 filhos e, olha, o juiz fala assim, ó, tem lá que ajudar a sustentar e prover o bem dessas crianças. Então, não vem com essa não, viu, Luiz? Mas vamos lá. O ponto mais importante que deve ser observado nesse momento é o interesse da criança e do adolescente, independente dos motivos que serão citados. Aqui, observe, o filho está. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que a Mônica passou, né? Que é feliz ou infeliz. Os advogados concordam? Primeiro ponto, feliz ou infeliz? Na observância da criança, se ela está feliz ou infeliz em ficar com um ou com outro. Pelo que a gente tem pelo judiciário, criança abaixo de 12 anos, ela não pode ser ouvida em juízo. Pois não. Então, assim, ela tem que passar no serviço de psicologia, que aí o profissional do serviço, ele vai fazer uma entrevista. Abaixo de 12 anos. Abaixo de 12 anos, o juiz não ouve.
nem como informante. Então, ela passa pelo setor, como o doutor Emílio falou, de serviço de psicologia, que é feito no judiciário. É lógico que o agendamento disso leva um largo período, que vai analisar a questão da criança, mas assim, a criança é facilmente influenciada. Eu digo por mim, eu tenho um filho de 15 anos que se eu levar ele numa loja para fazer uma tatuagem, o estúdio faz lá e ele vai sair gostando da tatuagem. Então, assim, a criança é altamente influenciada. Isso está no aspecto de alienação parental, que está sendo discutido em pauta aí até mesmo no Congresso, referente a isso. A gente comentou essa semana, né? Nessa questão da alienação parental, a gente comentou aqui no programa como manchete, está sendo realmente discutido. O ponto B, doutor Emílio, é com ou sem dificuldade em socializar. De um lado ou do outro, citado aqui, né, pelo tema aqui da Jus do Brasil, com ou sem dificuldade. Eu imagino que fica com o pai, tem mais dificuldade de socializar com amigos, escola, clube, vida social. Ou o contrário, né? Dá para pensar assim, segundo classifica aqui como uma dificuldade? Mas, veja, isso volta-se para os pais, né? Pais e mães. Pois não. É uma obrigação dos pais ter um bom relacionamento com os filhos. Não é? O adolescente, a criança, né? O interesse dela. Então, é preciso, para separar um do outro, não pode. A gente insiste aqui, doutora, a guarda compartilhada é a regra. Porque é uma obrigação dos pais. Então, socializar, salvo que vá mudar de endereço, como aí a gente está comentando, isso, vai para outros estados. Nesse caso, a mãe, ela vai mudar de Santos para outro estado, como disse o doutor João. Ela não tem a guarda, ela teria a visita. Mas como é que ela vai fazer a visita lá? Então, ela viria aqui e pegaria a criança? Não pode. Então, tudo isso tem que ser comunicado. Não pode, não é que não pode, né? O doutor explicou. Não deve. O pai vai morar, a mãe quer morar para outro estado, e ela vai ficar com a moradia com a criança. A guarda é compartilhada, sim, mas a criança vai residir com ela. É preciso chegar, a juíza vai ponderar todos esses fatos para ver até a distância, no caso aí, lá no Nordeste, pelo que eu entendi, Aracaju, algo assim. É preciso ver como é que se vai dar a visita, né? O pai, a mãe tem o direito de visita. Correto. E a criança possui esse direito também de ser visitada. Exato. Então é preciso viabilizar. Como isso será feito? Existem condições financeiras para que isso aconteça? Então isso tudo vai ser analisado antes de que o juiz autorize, antes de que isso seja feito. O juiz mantém o direito da mãe de visitação da criança. E vice-versa. E vice-versa, no caso, se fosse o pai. Só que tem que ser observadas essas condições que você citou. Sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Sempre, sempre. Essa é a visão do judiciário brasileiro, das nossas leis. Eu vou discorrer, viu, Virgínia, aqui. A Virgínia volta comigo aqui, só para que depois eles possam comentar. Então, vamos lá. Eu citei a dificuldade de socializar, né? Aí, vamos lá. Eles apresentam aqui, apresentando carência excessiva, com atitudes incomuns, sendo bem cuidada ou não, se desenvolvendo bem na escola ou não, psicologicamente bem ou não, se alimentando bem ou desnutrido. Aí é difícil, hein? Ou ainda com a falta de algo que o guardião atual não esteja proporcionando. Esses são pontos nos quais os juízes, em um processo de guarda, sempre irão observar. Mas os motivos, doutor João, doutor Emílio, né, Virgínia, os nossos ouvintes, deixa eu mandar um abraço também para o senhor Bedim, lá em Balneário Camboriú, ao seu Sérgio, na mesma cidade, ao Yuri, mandar um abraço especial lá para Florianópolis, onde o Santos joga hoje, né? Avaí. Não joga em Florianópolis, é no Avaí? É no Avaí. Me pegou, né? Boa pensei. Você vê que advogado bom está esperto, né? Atento a tudo. Atento, joga contra o Avaí sem H, com A, na ressacada em Florianópolis, viu, Virgínia? Lugar lindo, o Santos joga hoje. Espero que o mar de Floripa dê bons fluidos para o Santos também. Mas vamos lá para colocar o doutor João, doutor Emílio nessa roda, e mandar um abraço também para Solange Cipriano aqui, que ela mandou aqui uma carinha engraçada. Ela disse que homem falando de assunto de mulher não dá certo, não. Depende do ponto de vista, né? A gente aqui, primeiro, né? Eu sou um aprendiz longínquo da formação de ambos, mas vou aprendendo alguma coisa. Mas em momento algum a gente vai fazer juízo de valores aqui de homens e mulheres, longe disso.
mais o doutor Emílio, doutor Emílio. Tem um contraponto que está atrás das câmeras, que é a Virgínia. Na verdade, tem uma que ela está embaixo quase, né? Que se ela não estiver satisfeita, ela levanta a mão e diz que não concorda. Mas vamos lá. Ô Solange, já que você mandou, deixa eu mandar um abraço também para o Carlos Eduardo, meu xará, né? Que está lá em Campinas. Ele disse, espere, viu, Eduardo? A sua hora vai chegar. Aí eu vou ler aqui embaixo, ele torce para o Guarani. E ele é sinistro, viu, Emílio? Ele diz o seguinte: vocês aí de Santos virão aqui, porque vocês vão ter que enfrentar Guarani e Ponte Preta. Menos. Também não está com essa bola toda, Guarani e Ponte Preta, né? Já passou o tempo deles, né? Já. A Macaca lá e o Bugre, com todo respeito, fiz muitos jogos como repórter, como narrador esportivo lá, mas menos, né? Vamos menos aí, serão bons jogos. Respeito ambos, né? Tanto Guarani e Ponte Preta, belíssima cidade de Campinas, mas menos. Mas vamos lá, vamos falar de coisa séria também, não que o futebol não seja, mas depois eu falo do São Paulo ontem. Primeiro, vamos lá então, essas questões. Comportamento que não proporciona a segurança dos filhos é um fator amplo e pode ser aplicado em diversos casos. É isso, doutor João, olhado pela justiça, comportamento que não proporciona a segurança dos filhos. Geralmente isso está no viés do ambiente familiar. Algum episódio de violência doméstica ou agressão de uma das partes, isso pode ser alguma referência que pode ser usada como elemento demonstrativo de que a criança corre algum risco com um dos genitores. Até cita aqui. Por exemplo, quando a criança está morando em um local extremamente perigoso e de risco. Isso, ou algumas escolas, dependendo da situação, se a criança já tem um período grande de convivência numa escola, é inadmissível pelo judiciário que ela mude de escola e de cidade, que ela não tem qualquer tipo de referência com os amigos ali, a convivência também. Isso é outro elemento. Aí tem muita gente, Virgínia, volta para mim aqui, aí o doutor Emílio, o doutor João e os nossos ouvintes aí em casa, como o Tadeu Aguiar, que mandou um abraço de Cubatão, não fez pergunta, só disse que está de olho aqui no programa, parabeniza e disse que o direito, você citou aqui que o direito de ambos tem que ser resguardado e prevaleça, né? Concordo com você, os advogados vão falando sobre isso, mas essa questão do risco é o seguinte, seja pela segurança pública, seja pelo risco de desabamento, locais com maior risco de enchentes, domicílios improvisados, com alto número de moradores, abastecimento de água, esgoto sanitário e destino de lixo inadequado ou ausente, são considerados pela justiça. O Emílio, parece um pouco de preciosismo, mas não é. É a visão, como disse o doutor João, da melhor qualidade de vida possível para essa criança. Exato, é sempre assim que tem a visualização dos casos de família, né? O ambiente tem que ser bom, agradável, tranquilo, saudável, né? Para que ela possa ter um desenvolvimento, né? De acordo com as suas expectativas, né? Ela precisa ir para cima, ela não pode ficar numa tempestade perfeita, né? Num ambiente onde só existe hostilidade, violência verbal, física, psicológica, financeira. A justiça manda verificar isso, né, Emílio? Exatamente. Hoje nós temos vários tipos de violências, né? Então é preciso que esse estudo é primordial, especialmente no caso de crianças, né? Como o doutor João falou. Mais uma colocação aqui, essa eu vou passar para os dois, eu quero a opinião dos dois, é importante que nós possamos ouvir, isso é muito comum, né? Eu me recordo, nada a ver com o tema, mas eu tinha um programa de TV, me honrou muito, foram 11 anos na TV Santa Cecília, diariamente, e era violência por uso de álcool, drogas contra a mulher, e eu cheguei a entrevistar uma que havia sido espancada, claro que a gente não colocou o rosto dela na TV, mas veja como é para as crianças, pais que ingerem álcool em excesso ou são usuários de drogas, todas essas substâncias influenciam diretamente o poder de decisão e as atitudes de uma pessoa. Doutor João, isso é primordial. E quem tem esse tipo de problema já sabe que vai chegar na frente do juiz, já vai ter um sério risco, né? O doutor Emílio depois vai comentar até dessa observância, mas em relação à guarda desses filhos. O álcool, todos sabemos que ele afeta o sistema nervoso central e também acaba prejudicando muito as questões neurológicas. Quanto à jurisprudência, geralmente se tem como que o pai ele não é obrigado a amar, mas ele tem a obrigação e dever de cuidar. Então, dentro desse viés, está toda essa expectativa que existe. O que eu comentei, com todo respeito, até peço aqui desculpa se realmente eu acabei pecando com o uso da palavra,
de estar ofendendo até a mãe ou as genitoras. O meu objetivo não foi esse, até porque eu tenho um enorme apreço. Agora, no próximo dia 15, vai ser o Dia das Mães, né? No próximo dia 15 aí de maio. E nós todos viemos de uma mulher. Então, Exato. isso é notório. Elas são bem mais superadas na questão cognitiva do que o próprio homem, nesse detalhe. Eu só destaquei porque muitas vezes tem um conceito que é um extremo equívoco, de que a mãe, como genitora, teria a regra de ter o filho consigo. É lógico que alguns casos de tenridade, quando a criança está na fase de amamentação, seria uma idiotice do pai acreditar que a criança estaria melhor com ele e não com a mãe, é óbvio. Mas tirando essas ressalvas, a gente tem que observar que, visando o melhor cuidado da criança, não tem qualquer problema de estar compondo, até mesmo pelo judiciário homologar, uma questão alternada de fixação de residência. Qual é o problema da criança, muitas vezes, passar 3 ou 4 anos com a residência de moradia com o pai e a mãe aproveitar esse período e se capacitar melhor para o mercado de trabalho e se tornar até uma mãe mais preparada para o futuro do filho? Então, isso a gente tem que abrir um pouco mais o horizonte nesse tipo de conceito, porque o judiciário, ele por fora, ele vê nessa amplitude. Ele não está mais com aquelas balizas e princípios antigos de que o filho sempre teve que morar com a mãe. Então, não tem qualquer problema, até porque o filho não é só dela. Então, a gente tem que abrir esse horizonte num pensamento um pouco mais confortável e a humildade também para compor esse tipo de estrutura, né? É lamentável que muitas vezes as pessoas tenham vivenciado episódios como apareceu aí. Esse aqui em Santos, terça-feira, né? Ganhou Exato, o Brasil todo. Isso, terça-feira, Santos foi lembrada no país todo. Infelizmente, né, de uma forma... Deixa eu mandar um abraço para o Otávio, para a esposa dele lá em Cubatão, a dona Clarissa. Ele mandou até uma... Ele disse que tanto homens como mulheres são passíveis de erros, né? Ele e a mulher dele, parabenizando aqui o programa pelo tema, pela maneira da abordagem, com 2 profissionais brilhantes. E cito aqui que eu converso com a minha mulher, nós temos nossos filhos já todos criados, têm suas vidas, nós somos avós, né? Mas é passível. Essa questão da ingestão da bebida alcoólica, ela é muito complicada. Tivemos casos até na própria família. E viu, Otávio, a sua esposa, dona Clarice, só lembrando aqui, né, que dessa forma um pai ou mãe, e aí muito bem comentado pela sua esposa, que não é atribuído apenas para o homem. Hoje muitas mulheres fazem o abuso do uso do álcool, né? E aí está aqui mesmo, dona Clarice, é o seguinte: da mesma forma, pai ou mãe que estão constantemente alcoolizados, né, ou mesmo fazem uso de drogas, não possuem a mínima condição de cuidar com zelo de uma criança ou adolescente. O Emílio cai naquela situação, né? Serve para um como para o outro. Não dá para o homem acusar a mulher, acusar o homem, porque hoje, como disse a dona Clarice, é muito observado, as mulheres vêm buscando aí o seu espaço, então elas fumam, elas fazem o uso de álcool. Infelizmente a droga não deveria ninguém fazer, mas acontece também. A drogadição não escolhe sexo, mas tem essa observação. Às vezes a pessoa até tem uma condição financeira muito boa, mas aí cita lá um dos dois lados, o companheiro, ó, ela tem uma condição boa, tem muito dinheiro, mas ela não é boa companhia para o meu filho, para minha filha, ou ele não é, porque faz gestão de álcool e até chega a usar droga. Exato. Como já foi dito aqui, a guarda é sempre compartilhada, é a regra. Porém, essa situação, né, alcoolismo, vício em drogas, são situações que podem se levar à perda da guarda, tá? Compartilhada, ela passa a ser unilateral. Por quê? Porque a pessoa já não, o pai, seja mãe, não importa, ela já não consegue gerir a própria vida, não é? Imagina ter que cuidar de uma criança, de um adolescente. Então, às vezes são mais de um dos de filhos. Então, isso é uma condição que a pessoa não tem as mínimas possibilidades de conviver até, né, com a criança. Às vezes somente é permitida a visita, porque é um direito, né? Ela tem, até porque pode ajudar na recuperação dessa situação que o pai ou a mãe possa ter. Então a gente precisa desmistificar isso, como o doutor explicou muito bem, né? Que o mundo mudou, as mulheres hoje trabalham da mesma forma com os homens, continua existindo aquela regra
de que a mulher realmente tem dupla jornada, às vezes tripla jornada, isso é verdade, mas existem também hoje muitas mulheres que têm uma postura que não é adequada, né, no que se refere aos filhos. Então, é isso que o judiciário vai observar, sempre como, né, insistindo, sempre sob apoio multidisciplinar. É preciso também frisar que, além dos advogados que representam as partes, pais e mães, quando é o caso de uma criança menor de 12 anos, o Ministério Público está presente lá, né, para verificar. Ele é o fiscal da lei, ele representa ali mais um ente do Estado, verificando o melhor interesse da criança. Então, não apenas um juiz, uma juíza que decide. Então, existe um sistema de proteção, né, para ver o melhor interesse da criança e do adolescente. Sempre, além dos advogados que estão ali também visando o melhor interesse, né, eles também precisam, o advogado que atua na área de família precisa ter uma preocupação maior com esse viés da criança. Não basta simplesmente falar, você mencionou, ele tem uma melhor condição financeira, tá bom. Então, ele é bom para pagar alimentos. Ele é um bom pagador de alimentos. E o restante? Exato. Né? Então, é preciso sempre olhar, ter esse olhar e desmitificar, como o doutor, que as situações hoje são diversas. A sociedade mudou muito. Então, a gente não pode mais entender que a mãe é o melhor local. Vai existir um estudo no processo que leva tempo, é bem feito, e vai municiar o magistrado para que tome uma decisão, se for o caso até mais grave, que é a perda da guarda, que isso acontece muito dificilmente, mas pode acontecer nos casos de alcoolismo, e drogas é um exemplo. A Cláudia Abreu, ela diz que é de Piracicaba, mas está morando aqui na Baixada Santista, está morando em Mongaguá, parabeniza o programa, nos descobriu, Virgínia, nos especiais. Ela ouviu aí no final de semana especial do grupo Simple Red e ficou vendo aí e ouvindo os nossos comerciais, destacando ponto a ponto. Obrigado aqui, né? Ela cita aqui, Emílio, como você está com a palavra, depois vou passar agora para o doutor João também, um outro tema importante dessa questão dos possíveis motivos que você perca a guarda. Ela cita quando o casal contrata já um advogado. Não sei nem se há necessidade nesse sentido, viu? Mas ela cita aqui, esse mesmo advogado já pode dar andamento a essa questão, além como é que é? Além de citar do divórcio, né, a questão da separação do casal, com quem ficará o filho, ele já pode fazê-lo, ou deve fazê-lo, ou isso é posteriormente, doutor Emílio? Não, geralmente, quando o relacionamento conjugal termina, uma ação de divórcio, ou se for união estável, é uma desconstituição da união estável. Se é feita a partilha, se houver bens, e também, se houver filhos, já se faz o pedido, né, de guarda compartilhada, de guarda unilateral, se for o caso, pensão alimentícia, tudo isso já é resolvido, né, por questões até de economia processual, para que não fique perenizando uma situação aí pendente, né, volto a dizer, melhor interesse dos filhos, já é feita uma ação completa, divórcio, compartilha de bens, e também com a determinação, né, de com quem os filhos vão residir, a guarda compartilhada, que é a regra, e quem vai quem vai pagar os alimentos. Hoje também outro mito que já caiu por terra. Mães hoje pagam pensão alimentícia também. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu vou deixar a pergunta aqui para o doutor João, ele responde, a gente vai para o intervalo, mas teve uma aqui que eu ia fazer uma colocação desses 4 motivos, mas eu vou substituir um agora para voltar, que o Raimundo Santos, se eu notei certo, acho que é Raimundo Silva Santos, de São Vicente, ele colocou a segunda questão aqui, o Raimundo, você me complicou a vida aqui agora, mas eu vou jogar a complicação para o doutor João e para o Emílio. Ele disse o seguinte, se é possível, isso aqui é uma pegadinha danada, né? Se é possível um juiz determinar, num caso de 2 filhos, marido e mulher separando-se, cada filho vai morar em um domicílio, um com a mãe e outro com o pai, porque eu tenho uma resposta, Eduardo. Parabéns pelo programa e cito o que aconteceu com a minha família em Alagoas, a determinação de um juiz.
Você quer que eu responda agora, João, qual foi a determinação do juiz lá, ou você já quer responder? Geralmente não é feito dessa forma, porque o juiz entende que a prole deve ser unificada. Então, Correto. se são filhos dos mesmos pais, eles geralmente são de referências com o mesmo lar, para que não tenha uma problemática de convivência. Então, normalmente, atenção, presta atenção aí, você, né? Isso aqui é para o nosso ouvinte, o Raimundo. A prole que ele cita, quando o pai e a mãe brincam, essa prole está fazendo muita bagunça aqui, exatamente isso, pais e filhos lá, para se manter juntos, né? Mas, por incrível que pareça, o Raimundo aqui, Raimundo Santos Silva de São Vicente, diz que em Alagoas aconteceu com o irmão dele, separou-se da mulher. Mas a diferença de idade, viu, Eduardo? Não, e agora o teu irmão também, era o quinto casamento do danado. Ele cita que meu irmão, o quinto casamento. Pode ser. Eu acho que se eu sou o juiz, eu mando prender o teu irmão, viu? Brincadeira. Mas a filha ficou com a mãe e o filho ficou com o pai. Talvez de uma diferença de proporção de idade. 16 anos a menina e 21 o rapaz. Ele citou a idade. Maior de 18 já atinge a maioridade. Ela menor de 16, né? Isso. Ficou com a mãe e o filho. Meio que maior já não tem mais o aspecto de guarda. É uma observação minha que pode estar errada, mas o rapaz ficou com o pai e a filha ficou com a mãe. Isso. Meio que o juiz falou assim, mulher com mulher, homem com homem. Mas não é o comum, né, Emílio? Talvez por conta da maioridade, né? Isso acabou ficando ao bel prazer do filho maior, né? Mas bem lembrado, doutor João, que o senhor citou, é bem colocar. Normalmente não é essa decisão. Quando há a decisão da escolha da permanência dos filhos pai ou mãe, se for a escolha da mãe, os dois com a mãe, então é isso já. Se for o pai, a mesma forma. Nunca separar um irmão do outro também. Tem até essa questão. Isso. É importante, isso sempre é a regra geral. É lógico que tem casos excepcionais, é caso a caso, processo a processo. Às vezes, por conta de comodidade de estudo, trabalho, pode ser composto de tal forma que não seja a regra, mas a regra é sempre a unidade entre as crianças da mesma moradia. Eu vou ao intervalo, mas só para citar que a Elizabeth Gonçalves da Praia Grande, ela pediu para falar sobre a questão da pobreza. Elizabeth, consta aqui, viu, a questão da pobreza, mas eu vou pedir para que eles comentem também na volta, tem todos os destaques para fazer aqui, mas além da pobreza, tem um tema anterior, né, e já foi citado aqui, não me falha a memória, não lembro quem comentou, se foi o doutor João ou o doutor Emílio, casos de abuso sexual e maus tratos, isso é um dos motivos, é o terceiro, depois eu parto para o último, e depois eles respondem também, você cita aqui que pobreza é o motivo direto para tirar a criança, será? A gente vai ao intervalo e depois o doutor João e o doutor Emílio nos explicam. E lembrando também, né, essa é uma área bastante importante, até porque ambos aqui são advogados, e vale destacar, eu guardei a notícia aqui, deixa eu ver onde está, para destacar antes do nosso intervalo, e volto já. Está aqui, ó, os servidores do Judiciário criticam PEC que turbina salários de juízes e planejam ato para os próximos dias. Eles afirmam que proposta vai restringir o orçamento para suas edificações básicas, olha aí, com reposição salarial da inflação, e a estimativa é que o impacto orçamentário para um aumento só dos juízes, preste atenção aí, possa gerar aí um impacto orçamentário de 40 até 80 bilhões de reais para os cofres do governo, consequentemente, no pagamento dos juízes, sendo que os servidores judiciários também têm que ser lembrados e também valorizados e merecem lá todo a remuneração pertinente às suas funções. Eu vou a um rápido intervalo. Oi. Diga. Você quer pôr o áudio agora? O áudio de quem é, por gentileza, Virginia? Secretário de Governo da Prefeitura de Santos, Fábio Ferraz. Então vamos ao áudio e na volta a gente tem esses outros temas para se caminhar aqui para o final do programa, mas eu quero também a opinião do Emílio e também do Dr. João em relação a essa possível paralisação que é preocupante, quando você tem servidores da Justiça fazendo manifestações e parando, que é um justo e direito até, isso é previsto na própria Constituição do país, é direito legal, né? Vamos ouvir então a fala do secretário de Governo de Santos, Fábio Ferraz, depois vamos ao intervalo, na volta a gente volta com muito mais ainda na parte final do programa Ponto a Ponto desta sexta-feira. Financeiro, orçamentário, a movimentação de recursos na cidade, o que permite sim que a gente tenha essa perspectiva de valores superiores à própria perspectiva inflacionária. Então, só para ter algumas ações de forma concreta. Atividade portuária, é claro, sempre tendo esse grande ativo e principal ativo
econômico da cidade, o turismo que bateu recordes esse ano e que ativaram a economia, gerando mais ICMS, mesmo uma parte de ISS relacionado. Nós temos a atividade imobiliária também muito forte no momento, a construção civil um momento extremamente positivo. Enfim, um conjunto de ações na cidade que permitem sim que a gente tenha esse otimismo em relação ao orçamento do próximo ano. Nós temos uma ação muito concreta na área da educação, que é a prioridade do prefeito Rogério Santos, e uma marca histórica, né? Pela primeira vez, uma secretaria irá superar R$1 bilhão de recursos disponíveis. Então, a educação terá R$1 bilhão e 70 milhões de reais para o exercício de 2025, com uma meta muito clara, que é de executar de forma bastante contundente a ampliação da escola em tempo integral. Santos estipulou uma meta de 75% das nossas crianças e jovens estando em tempo integral nas unidades escolares, e para isso faz necessário investimentos de custeio de forma geral, folha de pagamento, estrutura para poder abrigar esse alunado. Na área da saúde, somando a educação, a gente tem, portanto, cerca de R$2 bilhões. E também destaca um pouco mais de R$1 bilhão na área de zeladoria e infraestrutura da cidade. A soma da Secretaria de Subprefeitura de SESERP, a Secretaria de Serviços Públicos, R$1 bilhão. E ainda um outro destaque bastante relevante, o maior percentual de aumento no orçamento, que é na área da segurança, novas viaturas, bases, aumento dos guardas. Nós teremos agora com o decurso desse concurso público que está em tramitação, pouco mais de 650 guardas trabalhando na cidade. Armamento, já temos 200 armas de fogo, teremos mais 100 armas de fogo ainda durante esse exercício, que já estão em processo de compra, enfim. Incrementos na área da segurança que fazem também essa perspectiva de maior investimento nessa importante área. Hoje a gente faz oficialmente a entrega do orçamento à Câmara Municipal para apreciação dos vereadores dessa peça que foi entregue, e com uma informação extremamente importante, que é o maior orçamento que a cidade já teve, de 5,2 bilhões entregues, com um avanço incrível para a nossa cidade. Ressalto a importância de 50% do orçamento da administração direta estar reservado para as pastas da saúde e da educação. Secretaria de Educação hoje com o maior orçamento da sua história, passando de 1 bilhão, com recursos e com realizações daquilo que o governo sempre disse, daquilo que o nosso prefeito Rogério Santos sempre reafirmou, a importância da educação e da saúde na nossa cidade. Importante dizer também de uma reserva de mais de 1 bilhão das secretarias das prefeituras regionais, secretarias de serviços públicos, principalmente com um olhar para a zeladoria da cidade. E aí também foi apresentado a importância dentro desse trabalho do orçamento, trabalho que foi desenvolvido pela Secretaria de Governo e toda a equipe, mas também a importância neste momento do congelamento do valor das passagens de ônibus, que foi já decidido para que continue com o valor de 5,25. Tá aí. Além do secretário Fábio Ferraz, secretário de Governo, gestão também da Prefeitura, a vice-prefeita, né, Renata Bravo, também falando a respeito desse orçamento aprovado aí, levado para a Câmara para o exercício já também visando o ano 2025. Tiver um rápido intervalo, Virginia, e volta já com a parte final, mas ainda dando esses destaques, como eu citei agora aqui também. E outro destaque aqui do programa nessa transição desse bloco para o próximo: FGTS pode render mais do que a inflação. Será? Diz aí o secretário do Ministério do Trabalho, Chico Macena. Ele acredita que o Planalto pode propor aí manter uma correção atual de 3% ao ano, mais a TR, taxa referencial. Depois o Emílio, que é muito atento a essas taxas, vai me dizer, eu não sei não, eu acho que o Chico Macena está vendo a bolsa, o índice Nasdaq, alguma coisa assim. Não é bem por aí, viu, secretário, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, mas vamos ao intervalo, eu volto já, a gente discute também esses outros assuntos, essa possível paralisação de servidores do Judiciário, que criticam essa PEC, porque só melhorar a situação dos juízes. Então, fica complicado. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Participação de Dininha Couto. Bom dia, amigos. Bom dia, Dininha, em São Bernardo do Campo, né? Já que ela está em São Bernardo, já estendo lá ao Almauri e vou um pouco mais além. Vou ali ao Demar, que é o Rogério Perim, empresário lá da Lotus, né? Que tem ali um trabalho bacana em relação a películas, né, protetoras aí para vidro, seja automotivo, residencial, naval, com a melhor qualidade, né? Então, um abraço pessoal lá ao Rogério Perim e equipe.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bar. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/bar. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Nós já estamos de volta aqui às 9 horas e 56 minutos. Obrigado pelo carinho. Muita gente mandando participação, nem fazendo perguntas, que já estão aprendendo muito, né? Mas parabenizando o programa pelos temas. Novas ideias aí sendo sugeridas pelos ouvintes. Mande pelo WhatsApp também. Nosso WhatsApp para você interagir conosco é o 13, para quem está fora da Baixada, 998058709. Lembrando, hein? Nesse final de semana, a Virgínia
ganhou de presente, ela ganhou de presente um vinho uruguaio de primeira linha do Dr. Emílio Puimi aqui, um vinho maravilhoso. Eu posso participar e tomar, né, Dr. Emílio? Não tem proibição legal, foi só não. uma brincadeirinha. Qual que é a uva? Qual que é a uva? Não, Malbec, Merlot? Se eu não me engano é qual que Malbec, né? Malbec? Não é do vinho? Acho que é Uva Malbec, boa, hein? né? Uva boa. Vinho uruguaio. Você vê Biscoito fino. Quando você vai ali para aquela cordilheira dos Andes ali, a coisa fica mais fria, a qualidade do vinho melhora muito, né? Então a gente se sente muito honrado. Primeiramente, o presente é ter sempre a presença do Dr. Emílio conosco. Eu falo sinceramente, é um presente a sua presença. Hoje o Dr. João está se juntando a nós aqui, o Dr. Emílio faz parte desse trabalho, nos ajuda muito, né? Mas ainda teve a finesse, né, de presentear. E esse tempinho mais frio, eu queria que nevasse aqui em Santos, vão querer me bater na rua. Santista, quando sopra o vento gelado, já tem gente andando de casaco, aí choveu, né? Nós já acha que está no frio da Patagônia. E está aí, ó, 20 e poucos graus, outro dia estava 30 graus, eu vi, o pessoal está reclamando, tem que cair para uns 18 pelo menos, para ficar agradável. Mas a Camila aqui, a Renata, o Paulo Henrique, o Arthur, todo esse pessoal que vai mandando abraço e parabenizando o programa, obrigado pelo carinho, pela audiência também, tá? E lembrando das participações aqui. Só para finalizar essa questão, eu vou juntar tudo aqui para que vocês possam me ajudar. O doutor João ficou com a palavra no final, então eu vou passar para o Emílio, e depois o Emílio já passa para o doutor João aqui para não perder a linha. Mas vamos lá. Terceiro ponto, casos de abuso sexual ou maus tratos. Essa conduta é de nível gravíssimo e caso haja essa suspeita, a criança ou adolescente deve ser retirado imediatamente daquele convívio familiar. Esse é um ponto que está aqui como um dos 4, né? Esse é o terceiro, que não tem nem discussão. O juiz vai lá e retira essa criança analisando. Se houver provas desses fatos, porque é preciso dizer também, quando existem esses conflitos entre os ex-cônjuges, muitas acusações são feitas e, na maioria das vezes, são infundadas. Tá? Eu bati na câmera aqui durante a... Vamos ver se está certo aí, Dr. Pronto, já coloquei o doutor Emílio de volta inteiro. Não quero cortar ninguém. E muitas vezes, né, essas acusações são infundadas. Mas, caso venham a ser provadas, ou a juíza perceba que existem indícios, né, no primeiro momento, ela pode conceder uma liminar e afastar a criança, sim, né? Às vezes do pai ou da mãe, aquele que esteja cometendo esse tipo, né, de situação. Abuso sexual, inclusive, é gravíssimo, né? E no caso, se houver envolvimento dos pais, dos dois, é possível que o juiz afaste da convivência dos dois. E aí é colocado numa entidade e tal, para que essa criança saia desse local, né, que não há condições mínimas para que ele possa habitar lá. Então, é afastado, já de forma liminar, uma decisão urgente que um juiz toma e retira a criança, né, daquele convívio dessas pessoas que são nocivas à criação dela. Só acrescentando aqui o bom dia, boa tarde, boa noite, né? A Luciana de Gregório. Luciana está longe, hein? Ela está mandando a participação dela, sabe de onde? Dr. Emílio e Dr. João Virgínia, do Canadá. Uma brasileira, não sei como nos achou, eu sei que as redes sociais são muito fortes, mas se alguém indicou, obrigado, um abraço. Ela cita que não estava no contexto, mas eu vou colocar no contexto, doutor João. Quando há o falecimento, a morte, tanto do pai como da mãe, a guarda do filho ou dos filhos necessariamente fica com quem? Um parente mais próximo, que eu poderia fazer a nomenclatura aqui, apontar como os avós, ou pode ser um tio, uma tia, ou mesmo padrinhos. Aí eu já não sei. Com a resposta, doutor João e doutor Emílio podem ajudar aqui a nosso ouvinte. A linha direta seria quanto aos avós, né? Avós. Lógico que na falta deles, por conta da idade avançada, pode ser declinado para os tios, quem tiver melhor condições, né? Não sei se a gente vai avançar quanto à questão do alimentos também. É importante destacar que a subsistência da criança necessita de pensão alimentícia. Essa obrigação também não pode se confundir com a questão de guarda. Guarda e visitação é um tema e o mérito de alimentos é outro, que não se vincule para que a pessoa não possa usar a criança como barganha ou moeda de troca. Ó, não pagou a pensão esse mês, não pode levar a criança no domingo no cinema. Que é muito comum, não é, doutor, acontecer? Desculpa a franqueza aí, Eduardo, mas geralmente a gente vê no cotidiano moderno isso.
Então quer dizer que tem, a Virgínia está ali, momento paparazzo, aí ela não consegue cortar para mim. Pronto, já cortou aqui. Mas essa história que o doutor João colocou agora, então quer dizer, não tem recurso, então no domingo não vai levar a criança para o cinema, esquece, vai jogar a bola na praia. Então pode ocorrer isso, o doutor Emílio, que o doutor João muito bem colocou com certo humor, mas às vezes a pessoa acha que é brincadeira, mas como ele colocou, não é não. E aí tem que se observar isso também, né, doutor Emílio? Exatamente, o doutor João deixou claro isso, né? É usado como barganha, né, a criança, isso já é uma violação, né? Porque a criança está sendo usada como uma coisa e não como um ser humano que tem seus desejos, suas ambições, né, e precisa ser respeitado acima de tudo. É isso aí também, né? Como último ponto aqui, deixar de cuidar da saúde do adolescente ou da criança ou do adolescente, nesse ponto é fundamental que seja observada não só a saúde em si, mas a alimentação e cuidados de higiene, todos os pontos que devem ser observados para que a criança ou adolescente tenha uma saúde e seja saudável. Isso aí é ponto passivo, né, doutor João? Não tem como não observar, que é um dos pontos que o juiz e a justiça vai observar. Tem que ter muita diligência e proatividade para estar levando a criança em hospitais e cuidando da saúde. Mães atípicas também, que têm crianças que são possuidoras de autismo, têm que comparecer a terapias, tudo isso é observado. O que a gente vê, assim, uma confusão, lamentavelmente, quanto a essa questão dos alimentos, que está envolvido também com a guarda, com essa concepção de valores. É importante destacar que muitas vezes o pai ele paga os alimentos em pecúnia, né, em dinheiro, e a mãe, in natura, acaba dividindo as despesas. E, infelizmente, é importante observar que tem mães que acabam gastando até mais. E os pais pagam um valor que é tido como simbólico, que, na verdade, não supre as necessidades da criança, e acha que está fazendo muito. Então, isso tudo cabe o bom senso e a cordialidade para que a pessoa tenha aí uma criação do filho numa melhor expectativa. Quando a justiça também fala sobre a obrigação, até mesmo sobre o risco de penhora e a prisão civil, é uma medida coercitiva acertada, Eduardo. Por quê? Se o pai aí teve condições de não se programar ou de se programar para ter mais filhos, é porque tem capacidade para suportar os alimentos. Então não pode ter aí um aumento da nova família com novos filhos e justificar a ausência de pagamentos de alimentos do filho lá da família anterior. O homem tem aquele aspecto parecido com o leão, ele só não mata os filhotes lá das primeiras núpcias, mas geralmente ao alcançar o novo casamento, tem uma nova família, acaba ignorando o filho lá do passado. Isso também tem que ser observado pelos seres humanos aí no nosso dia a dia. Quer acrescentar, doutor Emílio? Não. Então, essa eu vou começar com o Emílio, então, porque foi uma pegadinha aqui da dona Elizabeth Gonçalves de Praia Grande. Ela disse que Praia Grande o tempo está bastante agradável, né? Dá para ir na praia passear com o cachorrinho, sem levar o cachorrinho na areia da praia. E ela cita ainda aqui como ficará a eleição de Praia Grande entre homens e mulheres, já que ela falou que o doutor João fez aí um envolvimento positivo para as mulheres, né? Lembrando que as mulheres têm que se unir para derrubar os homens. Não faz isso não, Elizabeth, isso não vai virar briga, né? As mulheres têm... Doutor João não teve nenhuma intenção e já explicou aqui. Eu entendi, para bom entendedor, pingo a letra. Mas eu sei que só está de piadinha aqui, mas ela diz assim, o pessoal liga aqui, pelo menos não dá para atender, gente, é pelo da rádio, hein? Ela cita aqui que ela tem uma empolgação muito grande pelo assunto, pelo tema, e parabeniza o programa pela nova identificação aí, pelos cortes, né, de imagem e pelos convidados também. Mas, tirando essa participação, a dona Elizabeth Gonçalves, lá da Praia Grande, ela perguntou sobre pobreza, né? E ela apontou como pobreza se há um fator determinante para perder a guarda. Segundo ela, não sei quem passou a informação para ela, falou que sim, que sendo pobre, perde a crença de qualquer jeito. Aí lá eu vou pesquisar, dona Elizabeth, porque eu tenho dois profissionais bem preparados, e se eu falar besteira, estou eu na moita, né? Mas a resposta, quem vai dar o Emílio? Tenho que responder essa? Pois é, essa pergunta, ela não tem cabimento, né? Penso eu, né? O texto aqui, o doutor vai concordar. O texto aqui, ó, eu discordo e eu desconheço isso, né? Por experiência, que a pobreza, estou sem óculos. Mas olha, o texto aqui foi lá, que cita aqui, determinação de José, diz que não.
Então, eu não desconheço é um alguma fator, situação... É um fator, perfeito, um fator uma situação que tenha acontecido como determinante para a pobreza. Ao contrário, né? Existem duas pessoas que geraram a criança, não é verdade? As responsabilidades de criação ou por adoção, importante é que decidiram ter filhos. E aí, se uma das partes está desempregada, está em situação de pobreza, primeiro hoje nós temos, o Estado provém aí o mais famoso, pelo Bolsa Família, existem outras situações, então, que vai auxiliar de alguma forma. E do outro lado, o pai ou a mãe da criança, ele tem a obrigação, né, de pagar os alimentos, né, dentro das suas possibilidades, dentro da necessidade, são princípios que existem também no direito da família, né? A pensão alimentícia observa esses princípios, possibilidade do pai, a necessidade da criança, tá? Então, esse fator eu desconheço, tá? Que ele seja levado em conta, né? Nunca vi, tá? E em doutrina e jurisprudência também, esse pode até ser utilizado como argumento por uma das partes, mas eu acredito que ele não é levado em conta por nenhum magistrado. Doutor João? Só complementando, existe um princípio que eles chamam do binômio possibilidade e necessidade. É lógico que o judiciário ele vai equilibrar esses fatores, porque, veja bem, a criança tem as necessidades presumidas, isso já é uma regra. A criança não precisa, Eduardo, provar que necessita de alimentos. É lógico que se não se alimentar vai morrer de inanição. Então, existe aquela regra básica de que a criança precisa do mínimo necessário. Só que é lógico, tem pais e mães que acabam manejando um contexto diverso. Por exemplo, classifica ou matricula a criança em várias atividades extracurriculares para dividir essas despesas. A criança agora vai ter uma ocupação extraordinária, vai fazer balé na segunda, piano na terça, tênis na quarta, e acaba sobrecarregando a outra parte porque as despesas são rateadas. Então a criança, ela não é uma sócia, né? Ela tem que ter ali um valor. Por exemplo, não é porque é filha de um grande empresário ou de um atleta profissional que ela vai ter uma participação de lucro ali do genitor. Isso é importante destacar. Então, às vezes, até mesmo por meio de poder aquisitivo, é lógico que a pessoa pode ingressar, por exemplo, uma decisão de primeiro grau que ela entende não satisfeita, ela pode agravar e levar para São Paulo. Então, não é aquela questão que deve ser levado em conta, por exemplo, quem pode mais, gasta mais, tem melhores advogados e maiores recursos. É lógico que a pessoa tendo uma condição financeira e uma via um pouco mais favorável financeiramente, tem uma certa vantagem com as medidas e possibilidades que ela pode explorar no judiciário. Mas tudo isso é observado, né? A pessoa não pode ser também tão ingênua, que a gente vê muito no aspecto da pobreza que você falou, é que a pessoa, muito embora não tenha a condição de contratar um advogado, Eduardo, com todo respeito, até a colocação do doutor Emílio, ela não procura os meios disponíveis. Por exemplo, ela vai na Defensoria Pública, que faz um serviço de atendimento gratuito, mas por conta de agendamento e alguns horários que não são compatíveis com o horário comercial, como se tem a possibilidade de um advogado particular, ela deixa de ir. Então, o judiciário também não dá guarida ao revel, a pessoa que ausenta a defesa. Então, assim, mesmo a pessoa não tendo condições, estando em estado de miserabilidade, ela tem o direito de um advogado, assim como no aspecto criminal, audiências de custódia, sempre tem um defensor público lá. Então, a pobreza não é um elemento de perda da guarda. É lógico que se a pessoa não procurar aí, tudo dá trabalho, né, Eduardo? Então, assim, se ela deixar a desejar e não procurar também a assistência, ela pode ter esse problema por conta dessa iniciativa. A dona Elizabeth, ela reenviou aqui uma outra participação, observando e prestando atenção aí no que os nossos convidados estão citando, e sobre a questão da pobreza, ela também cita, né? Você mesmo, Eduardo, citou lá num parágrafo anterior que prover uma condição de vida melhor, com educação, com alimentação, cairia justamente nisso.
Não necessariamente, né? Porque, por exemplo, eu posso colocar essa criança, se eu estiver errado, Emília, numa escola pública de boa qualidade e ela vai estudar lá com qualidade. Questão da alimentação, até posso concordar com você, mas aí a pessoa também diz assim, eu consigo me manter, consigo prover essa alimentação, e aí não é porque ela é pobre, também porque tem essa questão, o que é pobre, o que não é, aonde que o juiz vai entender. Por exemplo, a pessoa fala, eu sou pobre, e tem gente que diz assim, eu sou classe média alta. Essa nomenclatura, essa questão toda, a justiça vai entender justamente exatamente isso que o doutor João falou, né, doutor Emílio? Você tem condições? Tenho. Eu tenho o meu trabalho, tenho a minha casa, seja lá própria, eu pago o meu aluguel, mas eu pago as minhas contas em dia e consigo ter alimentação à mesa. Não sou rico, me considero um pobre, mas eu consigo prover. O juiz vai entender que aquilo ali é determinante, sim, determinante, porque ele mostrou que tem qualidade, pode vir a melhorar até de vida, então não é por isso que eu vou ceifar o direito dele de ter essa criança sob a sua guarda. Exatamente, é sempre analisado, o doutor enfatizou aí o princípio, né, eu já tinha falado, necessidade e possibilidade, então vai ser analisado, ninguém vai extorquir, o Estado não vai retirar o salário inteiro do pai ou da mãe para fazer frente a uma pensão alimentícia. Né? Existe lá hoje, comumente, né, doutor, os 30% que se fala muito. Utilizado, é a base que o judiciário utiliza para definir quando o alimentante ele possui emprego com registro, né, em carteira, ou mesmo que seja por pessoa jurídica, mas ele tem uma renda fixa, mensal. Então, os 30% é uma referência. Esse percentual pode aumentar ou diminuir. Dificilmente abaixo de 15%, mas é analisado as condições. E enquanto desempregado ou um autônomo, vai ser definido também um valor, um percentual, geralmente em cima do salário mínimo. Então, essa coisa da pobreza, né, que não é requisito nenhum para a situação aí de pagar alimentos, ao contrário. Eu já ouvi até juízes, certa época, quando nós não tínhamos aqui juízes ainda na área de família e sucessão, um pai falou assim, eu estou desempregado. Aí ele falou assim, você conhece aqui a Praça José Bonifácio? Ainda os juízes ficavam ali no Fórum Criminal, de família, agora voltaram, né? E o juiz falou assim, então você vai ali, vai trabalhar de flanelinha que você vai conseguir pelo menos um dinheiro para poder pagar. O senhor tem que entender, né, de que é uma obrigação sua perante o seu filho, né? E você vai buscar, de alguma forma, ter algum tipo de rendimento. O que não pode o senhor vir aqui alegar que o senhor é pobre. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então, é dessa forma, né? O melhor interesse da criança, os pais têm que deixar de entender, alguns pais e mães, que a criança é uma coisa, né? É um ser humano. Só aproveitando que eu estava aqui prestando atenção, hoje eu estou até aqui tentando assistir a todo mundo aqui, e já que nós falamos, eu estava sentindo a ausência dele aqui, mas quem mandou um abraço parabenizando aqui, hoje eu também estou atrapalhado aqui, viu, doutor? Participação, texto, tudo isso. Doutor Roberto Monteiro, da Ponta Praia, parabenizando o programa, agradecendo aí, contar com... Ele diz que ninguém gosta de levar advogado, juiz, ninguém para dar entrevista, né? Até porque as pessoas criticam muito, mas não estudam e não param, não analisam as determinações. Ele até citou que eu fiz o comentário aqui, que aquele juiz de Pernambuco ia criar a Calçada da Fama, e eu comentei aqui, ele achou que eu agi até com certa picardia, né? Calçada da Fama é para artista, para jogador de futebol, e não para juiz. E muito bem determinou lá o TJ de Pernambuco, então, não vai ter Calçada da Fama nenhuma. Já existe lá, no Espaço da Justiça, uma galeria com os quadros dos nobres, né, que por lá passam, né? Então não precisa ter. Então, isso também acontece em qualquer categoria, doutor Roberto, o senhor sabe muito bem, mas eu transfiro o seu abraço, parabenizo aqui o doutor João, o doutor Emílio, que estão sempre com a gente aqui agora, trazendo essas informações. E ele cita, né, sobre a greve, ele diz que a greve é justa e precisamos parar, né, dessa subserviência em relação à justiça. Os funcionários, os servidores são essenciais, não há nenhum juiz, ele até cita aqui, eu não sei, Eduardo, se você sabe, com certeza... Espera aí que eu apertei aqui, tirei a participação do doutor Roberto. Deixa eu ver se eu consigo voltar com a mesma aqui. Vamos lá. Pronto. Eu não sei se você sabe isso, eu não sei se você sabe, mas os seus convidados devem saber. Por exemplo, Eduardo, você sabe quantos assistentes auxiliares cada ministro do STF tem?
Eu li uma vez um artigo sobre isso. Não sei se eu vou dar o número certo aqui, eu não sei se o doutor João sabe, eu vou tentar me recordar que eu li uma matéria a respeito disso. Sabe quantos assistentes auxiliares tem cada ministro? Tem assistentes e tem, assim, juízes, magistrados que servem como auxiliares também. Então, é um contexto de quase 20 para cada ministro, se for considerar o da Suprema Corte, né? É uma equipe muito grande, mas é lógico que o fluxo é enorme comparado ao tamanho do país. É um número maior, já lembrei. O senhor falou, diretamente ligados aí, sabe qual é o número certo, Emílio? Desconheço. Então eu vou dar aqui. 111. Cada ministro tem à sua disposição ali 111 pessoas, como disse o doutor João, vem lá assistentes diretos, indiretos, promotores, auxiliares, mas ao todo ele pode contar com 111 pessoas, cada ministro. Então são 11. Então, você multiplica uma constelação, né, cara? Exatamente. Então, aí eu volto aqui para encerrar o programa. Doutor Emílio, doutor João Carlos, doutor Emílio Puimi está conosco, doutor João Carlos Nogueira. Os servidores do judiciário criticam essa PEC aí, que turbina o salário dos juízes e planejam um ato. Tem razão eles, doutor Emílio? Tem razão. Isso daí é uma coisa que foi extinta ainda lá no governo do Fernando Henrique, que acabou com o famoso quinquênio, não é? Uma aberração, não é? Muitas empresas até mimetizavam isso e também tinha o famoso quinquênio, né? E isso acabou na Constituição, não tem previsão nenhuma, nem constitucional nem legal mais, desde então, e agora estão tentando ressuscitar esse penduricalho para magistrados, né, e Ministério Público. Acontece que na reforma da Previdência, aí que está além de ser imoral, do ponto de vista, né, desse ponto de vista, ele também é inconstitucional. A reforma da Previdência de 2019 proibiu esse tipo de coisa, né? Ela não pode existir. Por quê? Porque você está colocando despesa sem receita. De onde vai sair esse dinheiro? Os autores da PEC dizem que não vai ter nenhum impacto financeiro. Como não? O dinheiro vai brotar? Ou vamos produzir dinheiro na Casa da Moeda? Em algum lugar? Vai cair das árvores? Claro que vai ter impacto. Existe aí também agora uma guerra também de informação. O governo soltou um valor. Mas o mais grave de tudo isso, que isso vai virar um problema em cascata para todos os servidores públicos federais e depois vai repercutir na esfera estadual e municipal. Então, o impacto disso aí é imensurável. Isso é muito grave, isso que o Senado, né, está fazendo, porque além de ser, do meu ponto de vista, imoral, não é? E está ressuscitando um penduricalho a cada 5 anos, vão receber lá um aumento de salário, um completo absurdo, até porque os valores recebidos pelos magistrados do Ministério Público são bastante significativos. Se você for divulgar isso para a população, vai causar profunda indignação a todos eles. Se alguém quiser consultar, está lá no portal da transparência, nos tribunais, e pode ter acesso a isso. Mas, do ponto de vista constitucional, qualquer despesa é preciso que tenha receita. E, nesse caso, o Senado alega que não vai causar impacto, ou seja, não tem receita prevista para isso. E o impacto, doutor João, aparece aí nas contas de 40 a 80 bilhões. Vale lembrar que, nessa semana, aquele ministro foi convidado a ter mais agilidade e menos leitura de livros, que é o ministro Fernando Haddad, ele provou que ele tem agilidade. Ele pegou e foi até o Congresso e apresentou o texto. Mas fica no contexto a falta de recursos. O governo precisa arrecadar mais. E esse é um risco, o doutor Emílio colocou muito bem. E quando alguém diz que não vai custar quase nada, não vai pesar, ora, de 40 a 80 bilhões de reais é um peso. Claro que todos que atuam no setor do judiciário brasileiro têm que ser bem remunerados, mas com parcimônia, lembrando que se a gente só olhar para a ponta, que são os juízes, e daí para cima, né, a gente esquece o que tem embaixo, que são tão importantes que eu citei agora, que o ouvinte até perguntou em relação a isso. E tem uma pergunta que eu nem faria aqui, mas entrou, e eu não vou deixar, que eu faço para o doutor Emílio, que é especialista, também passo, mas essa questão toda dessa valorização e essa possível paralisação é um problema para o judiciário, e o governo tem que atinar com isso também. Esse negócio de quinquênio, e aí você valoriza e essa semana eu citei aqui, eu não sei se o doutor Emílio estava, o 1% da população dos mais abastados, né, que tiveram um ganho cada vez maior, e aqueles 40% menos abastados, que hoje tem uma renda média
de R$ 1.840 e poucos reais, o que é muito pouco. Hoje o brasileiro, viu, Virgínia, tem um salário mínimo menor que o da China, que era um dos piores do planeta. Então veja que nós estamos caminhando de ré e não de frente. Eu acredito que as pessoas cabem até mesmo aproveitar a oportunidade da rádio e marcar aí os deputados, senadores que podem, pelo caminho correto, barrar tudo isso, que tem a possibilidade de barrar isso, porque eu acho um absurdo, é uma classe extremamente favorecida. Os juízes aí, para alguns que não sabem, têm 2 férias por ano, eles têm uma equipe de auxiliares também. O valor dos rendimentos é absurdamente alto em comparação com o índice inflacionário, até mesmo do salário mínimo. Os servidores cada vez estão piores a condição. Eu falo isso porque tem um escritório em frente ao Fórum de São Vicente, a paralisação é constante. Eles têm até a perspectiva de juntar os cartórios da vara para poder repor aí os funcionários que muitas vezes falecem ou se aposentam. O que tem de chamado de concursos é só mais para a capital. O interior e a Baixada Santista não é reposto os serventuários, que a cada vez fica mais difícil. Inclusive, os juízes têm até o benefício de estar trabalhando home office. O juiz de primeira instância ele não pode trabalhar de home office. Só cabe a desembargadores de justiça em segundo grau. Então, assim, por conta da pandemia, muitos acabaram fazendo serviço, audiências virtuais e tudo mais, e sequer comparecem ao fórum. Isso tudo, Eduardo, acaba trazendo um atraso para a justiça. Além do aumento que teve recentemente das custas processuais, aumentou de 1% na inicial para 1,5% e as execuções passaram a ser 2% do valor que você está executando. Então, cada vez a justiça está ficando mais cara e o judiciário cada vez com menos serventuários. O serviço ali principal, praticamente o serviço de pedreiro, digamos assim, né, que é do serventuário, que é o fundamental para a movimentação das varas, acaba sofrendo consequências que são inadmissíveis. Então, realmente, a gente deve, eu falo por mim, tá? Marcar aí os deputados e senadores que podem barrar esse tipo de iniciativa, porque é incompatível com a situação atual econômica do país, né? Lamentável. Para finalizar, e agradecer, já agradecendo a presença aqui do doutor João Carlos Nogueira, advogado, vindo lá de São Vicente, né? A cidade mais antiga do Brasil, muitas vezes esquecida também no contexto político, contexto eleitoral. A gente sabe que as pessoas vão lembrar na época de pedir os candidatos os votos, mas tem que lembrar durante todos os 4 anos, né? São Vicente, que é a cidade, a vila mais antiga e merece ser respeitada. Com certeza, a questão da justiça começou muito cedo lá, né? Em São Vicente. Tem a Câmara, por exemplo, dos vereadores mais antiga das Américas, né? E o Brasil começou lá, hein? Exato. E só que acho que começou e o pessoal esqueceu disso, né? Largou, né? Largou, né? E aí, como diria o Tim Maia, né? Porto Seguro São Vicente, braços abertos sempre a esperar, mas não é bem assim não, viu? Gosta de futebol? Eu sou vascaíno, então futebol eu estou colocando no plano B, porque meu time não está tendo mais aquelas felicidades da época de 2000, quando foi bem reconhecido, né? Deixa eu fazer a pergunta aqui para o doutor João. O doutor João é nascido aonde? Eu sou natural de Santos. Santos mesmo, mas torce para o Vasco? Torço para o Vasco por herança do meu pai, então assim, meu irmão virou a casaca, virou São Paulino, e eu acabei mantendo aí a tradição familiar pelo Vasco da Gama, não quis mudar, mas tem uma paixão discreta pelo Santos também, porque é da nossa cidade. Já entendi, entendeu? Então ele gosta, o branco e preto e branco está ali, então Vasco da Gama no Rio de Janeiro, Santos aqui na Baixada Santista, então tá aí, né? Então Vasco, como não está lá essa Brastemp, como diria o outro, né? Dá para torcer para o Santos só joga hoje contra o Avaí do Guga lá em Florianópolis, vai torcer para o Santos então vencer esse jogo. Desejo boa sorte aí para o time aí, que possa dar aquelas enormes alegrias aí para nós. Doutor Emílio, quando alguém diz assim, desejo boa sorte, é que você não está tão otimista com essa situação, né? O Santos que venceu o Paysandu Malha, agora joga contra o Avaí hoje, lá em Florianópolis, às 20 horas, se eu não estiver equivocado. Jogo difícil, porque o Avaí também jogando em casa vai pressionar. O Santos precisa vencer, né? Mas jogar um melhor futebol, né, Emílio? Porque o primeiro venceu, mas deixou a desejar. Não pode acontecer, principalmente que houve no primeiro tempo, em que o Santos, o time não compareceu ao campo. Depois o Carille consertou e aí o Santos conseguiu vencer, mas o desempenho naquela partida foi péssimo.
E espero que contra o Avaí a gente já entre com um pensamento diferente, com vontade, como foi no Campeonato Paulista, de vencer. É importante frisar isso, né? Bom, deixar bem claro aí, quer arriscar o palpite, Emílio? 2-1. 2-1 para o Santos hoje contra o Avaí lá em Florianópolis. Agora, como disse aqui o Romildo, não sei se você é aquele que mandou há uns 6 meses atrás uma carta bacana aí, falando sobre tal em relação a motivos, a formação. Você veio de uma família de mais de 3 irmãos lá do Nordeste e que você tem 3 irmãos, na verdade 2 irmãs e um irmão advogados, né? Parabéns para eles aí, Romildo. Se for você que mandou aquela carta, não vou me recordar, não vou lembrar bem, mas ele parabeniza o programa, diz que é sempre importante contar com pessoas que têm conhecimento e que o único caminho do Brasil, Romildo, você tem razão, você que é um nordestino aguerrido aí, ajuda esse país a crescer, parabéns pela visão mesmo. Só através de estudo e educação que vamos levar o Brasil a algum lugar. Então, como você mesmo pediu, quem precisar encontrar o doutor Emílio Puime aí, para a questão previdenciária, civil e outras áreas que achar necessário, o doutor Emílio vai se colocar à disposição através dos nossos canais aqui também e do nosso ponto a ponto pela Rádio Star News. Doutor Emílio. Podem me localizar pelo telefone 13 99 166 1083, atendo pelo WhatsApp, meio virtual ou presencial, ou pelas redes sociais também, aí no Facebook ou no Instagram. Basta digitar meu nome, Emílio Puime, e vai me encontrar. Tá aí, muito bom, né? E agradecer na visita, então, também a participação. Deixa eu agradecer também a assessoria que fez contato com a Virgínia, e a Virgínia que hoje tem bastante contato com muitas assessorias, a Juliana Albuquerque, que fez aí a solicitação, inclusive tem uma pauta também da área de saúde, assuntos muito pertinentes para os nossos ouvintes aqui e espectadores. A gente vai em áudio e vídeo para todo mundo. Doutor João Carlos Nogueira, obrigado. Quem precisar lá também estiver em São Vicente lá e precisar de um bom advogado, que possa fazer o contato com vocês lá, que é com o doutor João Carlos Nogueira, mais conhecido como doutor Nogueira. Pronto. Isso, verdade. Eu agradeço primeiramente, Eduardo, Virgínia, doutor Emílio, um prazer, satisfação. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Juliana Albuquerque também. Bom, eu tenho um escritório em frente ao Fórum de São Vicente, Rua Jacob Emery 1414. Milito na área civil, criminal e família. Satisfação também poder atender. Assim como o doutor Emílio, a gente passa o número do WhatsApp, porque como os processos são eletrônicos, é tudo mais fácil a gente avançar e adiantar algumas demandas pelo WhatsApp. Então, meu WhatsApp é o 13 988 27 2740, e assim como o doutor Emílio, nós temos aí a rede social que pode ser acessada. O meu é @NogueiraADV. Assim, estamos aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida, informar o que for necessário. Bom, eu tenho que agradecer, né, Virgínia? Só despedindo pela Cleide Miranda. A Cleide Miranda falou, Eduardo, nós vamos ter uma temperatura agradável, baixa esse final de semana? Não. Por incrível que pareça, não. Não sei se vocês viram a informação do IMET, né, que é o Instituto de Meteorologia que trabalha para o governo. Nós temos uma frente quente chegando, o contrário, né? Nós vamos ter uma frente quente, enquanto o sul, muita chuva, mudando temperatura para baixo. No Sudeste, a previsão que possamos ter alguma chuva ainda na sexta-feira, mas final de semana bastante aproveitável. Quem gosta de churrasco, quem gosta de aproveitar a praia, vai ter mais calor e vai ter temperatura bem aproveitável, viu, Cleide? E você também que perguntou sobre São Paulo. Ontem, na estreia do técnico Luiz Zubedia, né, o técnico argentino, São Paulo jogou bem, venceu o Barcelona, não da Espanha, o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, um jogo onde o São Paulo mostrou evolução, né? Que engraçado demais, né? Sai um treinador, tudo começa a encaixar, o time começa a jogar, já jogou bem, mesmo sem ele, né? No meio de semana jogou, venceu, jogando bom futebol, ontem jogou melhor ainda, né? Dizem que jogador não derruba técnico. Não sei não, viu? Eu estou já, como diz um bom advogado, doutor Emílio, já estou criando uma tese que jogador, derruba e como derruba, e vou lhe falar, viu? O São Paulo mudou daquela água parada, que pode até dar dengue, para um belo vinho chileno, uruguaio, um vinho português, e jogou muita bola. Virgínia, sábado e domingo, 20 horas, especial na Rádio Star News Santos, Metallica, é isso mesmo? Isso. Você vai fazer esse barulho todo nesse final de semana? O pessoal pediu Metallica, é isso? Depois de Simple Red no final de semana. Olha lá o doutor Emílio. Põe na tela o doutor Emílio ali. Faz de novo aí, ó. Roqueiro também, né? Roqueiro. Para que se saiba, né? A banda Metallica, né? Uma das bandas que tem faturado horrores em dinheiro pela sua competência musical, grandes shows sempre lotados. Então, para quem curtiu no final de semana passado o grupo, né? A banda Simple Red, vai curtir agora
o Metallica, sábado 20 horas, domingo 20 horas, super especial. E só lembrando, né, notícia de música agora, Rádio Star News aí também em breve novidades, a banda californiana Journey volta ao Brasil com uma nova formação, alguns dos seus músicos se mantêm. Você tem lá um tailandês hoje, né, que é tailandês ou finlandês? Não, é um tailandês, sim. É o vocalista da banda, canta idêntico, né, ao seu vocalista original, né, que era o Steve Perry, e ele virá ao Brasil no Rock in Rio. Então a banda Journey virá ao Brasil para o Rock in Rio. Sem tempo para mais nada, estouramos bastante, mas foi muito bom contar com a presença do Dr. Emílio Puimi e também do Dr. João Carlos Nogueira no programa de hoje. Virgínia, tudo certo aí? Certo. Encerrando a nave aqui, sai o Pão do Afonso do ar e volta à programação musical 24 horas no ar. Além da música, muita informação. Esse tema de hoje que a gente falou bastante aqui, a nossa programação de Brasília destacou aqui, hein? A notícia foi em todo o Brasil e a Central de Brasília trouxe aqui com primazia essa informação. Tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. A Engelite